Fala, eu sou Nicolas Pericles e esse é o canal do Evoluta. Seja muito bem-vindo à 7ª aula de Excel aqui do canal. Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre texto, como utilizar textos no Excel, como utilizar fórmulas relacionadas aos textos. Tudo bem? Então você vai aprender a concatenar, localizar, substituir, extrair texto, tudo bem? Maiúsculas, minúsculas. Então são várias fórmulas que você vai aprender na videoaula de hoje. Então fica ligado aí, depois da vinheta. Então vamos lá. Como eu comentei no início da aula, hoje a gente vai dar uma olhada em funções de texto, beleza? Então primeiro a gente vai dar uma olhada em funções de extração de texto, tá? Depois substituição e localização, vamos aprender a juntar e contar caracteres, colocar as letras maiúsculas e minúsculas. No final a gente tem um estudozinho de caso para a gente aplicar, para a gente aprender. Beleza? Então vamos para o nosso conteúdo. Primeiramente, a gente vai começar a olhar as fórmulas de extração de texto, tá? Como é que a gente extrai um texto quando a gente tem uma cadeia de caracteres? E aí, para começar, a gente vai ver a fórmula esquerda, direita e extrair texto. Beleza? Então, vamos avaliar aqui, ó. Eu tenho um texto, tá? A, B, C, D, etc, até R. E eu quero extrair os primeiros caracteres. Então, por exemplo, eu quero extrair A, B, C, D. Eu quero extrair os 4 primeiros caracteres. Como é que eu faço isso? A gente vai colocar igual, esquerda, tudo bem? E aí ele te pede o texto e o número de caracteres. Simples assim. Então, se clicou no texto, eu quero 4 caracteres, 4, fechou parênteses, ABCD. Beleza? Tranquilo? Então, eu peguei os primeiros caracteres. Ah, Nicolas, tem que ser 4? Não, pode ser quantos você quiser. Pode ser 1, se eu quiser só o primeiro. A, se eu quiser os 2 primeiros. AB, e assim sucessivamente. Tranquilo? Da mesma forma, se a gente usar a fórmula direita, a gente extrai os últimos caracteres. Então, seguindo a mesma lógica, igual direita, seleciono o texto e o número de caracteres. Por exemplo, 4 caracteres. 4 caracteres, eu peguei os 4 últimos. O, P, Q, R. Beleza? Então é isso. Fórmula esquerda, eu pego os primeiros caracteres. Fórmula direita, eu pego os últimos caracteres. Ah, Nicolas, mas e se eu quiser um caractere do meio? Se eu quiser do 5º ao 10º caractere? Aí a gente tem a fórmula este texto. Como é que ela funciona? Igual este texto, tá? Repara que tem um ponto aqui no meio. Você vai selecionar o texto e aí agora você vai dar um número inicial e o número de caracteres. Então, por exemplo, você quer a partir do 5º caractere e quer extrair 5 caracteres. Tudo bem? Fechou parênteses, o que ele vai extrair? Ele vai extrair E, F, G, H, I. Tudo bem? O 5º caractere é o E, e a partir dele ele vai extrair 5 caracteres. Tranquilo? Beleza? Então você vai ter uma cadeia, se você quiser os primeiros, você usa a fórmula esquerda, se você quiser os últimos, você usa a fórmula direita, se você quiser intermediários, você usa a fórmula este texto. Tudo bem? Tranquilo? De boa então. Agora, vamos dar uma avaliada nas fórmulas substituir e localizar. Tá? Substituir, o nome já diz, você vai substituir um texto dentro de uma cadeia de caracteres, tudo bem? Então eu trouxe até um exemplo, ó, 150.00. Isso é muito comum quando a gente extrai relatório de sistemas, por exemplo, porque o ponto é como se fosse a nossa vírgula aqui. Então lá nos Estados Unidos eles usam ponto. Então normalmente os sistemas às vezes vêm com esse ponto. Então às vezes a gente tem que substituir. Como é que a gente faz isso? Vai fazer igual, substituir, aí vai aparecer para você texto. Qual é o texto? O texto é onde você quer substituir, certo? O texto antigo é o que ele vai procurar para substituir, então é o ponto. O texto novo é o que você vai colocar no lugar, então é a vírgula, por exemplo, tá? E aí o número da ocorrência não precisa, você fecha parênteses, dá Enter. Tá vendo? Então o que ele fez? Ele pegou o texto, olhou onde está o ponto, tirou o ponto e colocou a vírgula. Simples assim. Tranquilo? Então, com isso, você substitui. Se você quiser, ah, Nicolas, não é 150, é 100. É a mesma lógica. Se onde tiver o ponto aqui, você vai colocar 150 e onde está a vírgula aqui, você vai colocar 100. Certo? Então, ele vai substituir o 150
por 100. Bem simples, bem tranquilo. Beleza? Vamos voltar para o ponto e vírgula aqui. É o exemplo mais clássico, que é o que a gente talvez use mais no nosso dia a dia. Tá? Localizar. Aí a gente tem duas fórmulas, a fórmula localizar e a fórmula procurar. Elas são bem parecidas, elas têm uma simples diferença, tá? A fórmula localizar, ela não leva em consideração maiúscula e minúscula. Então, por exemplo, eu quero localizar aonde está, então, o texto procurado. Então, por exemplo, eu quero encontrar o C, tá? Quero encontrar o C. Então, eu vou colocar o C. Pode ser minúsculo, tanto faz. No texto, aí aqui eu marco qual é o texto, tá? E o número inicial, vou falar para ele contar a partir do 1 mesmo. 5. Então, repara que eu coloquei o C minúsculo e ele me retornou 5. Então, é 1, 2, 3, 4, 5. Mesmo esse C sendo maiúsculo, a forma localizar me retornou 5, porque ele não leva em consideração maiúscula e minúscula. Ele achou o caractere C e me retornou a posição. Tudo bem? Se a gente fizer a mesma coisa para o procurar, repare que vai ter uma diferença. Então, é igual procurar. E aí, o texto procurado vai ser o C minúsculo, igual a gente já fez. No texto, marcou, e o número inicial é o número 1. Tá? Fechou parênteses. Repara que aqui ele trouxe o C minúsculo na 6ª posição, certo? Porque ele leva em consideração. Se a gente trocasse aqui por C maiúsculo, ele ia me trazer 5. Se aqui eu trocasse por C maiúsculo, ele continuaria me trazendo 5, porque ele não leva em consideração maiúscula e minúscula. Tranquilo? Beleza? Então, é bem simples. Você dá o texto que você quer localizar, dá o texto e ele retorna a posição desse texto, tá? Lembrando que localizar não leva em consideração maiúscula e minúscula e procurar leva em consideração maiúscula e minúscula. Certo? Belezinha? Show. Uma outra coisa que você pode fazer no Excel também com os caracteres é juntar ou contar. Então, vamos começar juntando. Então, por exemplo, você tem duas cadeias de caracteres, tudo bem? Você quer juntar essas duas, você quer que o resultado seja A, B, C, D, E, F, tá? Como é que você pode fazer isso? Pode fazer, por exemplo, usando a fórmula concatenar. Como é que é a fórmula concatenar? Igual concatenar o primeiro texto, ponto e vírgula, o segundo texto, fechou parênteses, Enter. Certo? Beleza? Então, A, B, C, D, E, F. Aí você pode falar assim, poxa, Nicolas, mas e se eu tivesse várias células aqui? Você teria que colocar o ponto e vírgula uma célula, ponto e vírgula outra, porque essa é uma limitação da fórmula concatenar. Então, por exemplo, se eu coloco aqui concatenar e seleciono essas duas aqui, o intervalo, e fecho parênteses, ela me retorna erro. Tudo bem? Então, o que a gente faz? A gente usa dessa forma. A gente seleciona uma, ponto e vírgula, seleciona a outra. Certo? A fórmula concat, ela já me dá essa opção de selecionar um intervalo. Tudo bem? A fórmula concat e a fórmula unitexto são fórmulas mais novas. Concatenar já está desde os Excel mais antigos. Tudo bem? Então, a fórmula concat, a gente segue a mesma lógica, a gente vai juntar cadeias de texto, só que agora eu posso selecionar um intervalo. Então, fechei parênteses, ele vai me trazer o A, B, C, D, E, F. Beleza? Uma outra questão também é a seguinte, às vezes a gente coloca separadores. Então, por exemplo, você tem uma lista de cidades e você quer trazer uma célula só todas essas cidades separadas por vírgula, certo? Então, por exemplo, você tem as cidades Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, etc. Aí você quer Rio de Janeiro, vírgula São Paulo, vírgula Belo Horizonte, vírgula Brasília. Se usasse a fórmula concatenar, você teria que colocar uma cidade, ponto e vírgula, vírgula, ponto e vírgula, outra cidade, ponto e vírgula, vírgula, assim sucessivamente. A fórmula unir texto, ela te dá uma opção que é muito interessante. Repara só. Igual, unir texto. E aí a primeira coisa que ele me pergunta é delimitador. Qual é o delimitador? Nesse caso, vai ser a vírgula. Tá?
Aí ele me pergunta, você vai ignorar vazio ou você vai incluir as células vazias? Vamos, por exemplo, ignorar vazio, bem? E aí depois você entra com o texto. Olha o resultado. Selecionei o texto, fechei parênteses, ele me trouxe ABC, DEF. Tudo bem? Se eu colocasse mais coisa aqui para o lado, ó, por exemplo, e utilizasse a fórmula aqui, ó, então agora o meu intervalo vai vir até aqui. Ó. Olha como é que seria. Lá, ele me traria ABCDEF, certo? Separado por vírgula. Tudo bem? É uma fórmula bem prática e ela é bem útil. Tá? Beleza? Então, você dá um separador e você dá o intervalo. Da mesma forma que você botou a vírgula aqui, você poderia colocar, por exemplo, um ponto. E ele te daria o ponto como separador. Tá? Então, você escolhe um ponto, uma vírgula, o separador que você quiser. E aí você consegue aplicar. Beleza? Para fechar essa parte, a gente vai dar uma olhada na contagem de caracteres. Às vezes é muito útil, quando você está fazendo algum tratamento de texto, você saber quantos caracteres tem aquela palavra, ou aquela frase, ou aquele trecho. Então, como é que você faz? Você usa a fórmula num caracteres. Ela funciona da seguinte forma, igual num. Na verdade, é num caractere. Num caractere, e você seleciona o texto. Simples assim. Fechou parênteses, ele vai te dar o número de caracteres. Aqui ele está configurado como data. Se a gente colocar aqui como número, ele vai me dar aqui, ó, 18. Então aqui eu tenho 18 caracteres. Se eu apagar algumas letras aqui, ele me retorna, ó, 14 caracteres. Então aqui é num caractere. Beleza? Tranquilo? Show. Para fechar, a gente vai dar uma olhada em maiúsculas e minúsculas. Então, é muito comum, às vezes, você pega um texto, você pega um relatório, e as palavras não estão da forma que você quer. Elas estão em maiúscula, você quer minúscula, elas estão em minúscula, você quer maiúscula, você só quer a primeira maiúscula. E o Excel ele te dá bastante opção com isso. Tá? Então, vamos supor, eu tenho uma cadeia de caracteres aqui, está todo mundo minúsculo. Eu quero colocar todo mundo maiúsculo. Como é que eu faço? Bem simples. Igual, maiúsculo, certo? Selecionei meu texto, fechei parêntese, pronto. O que estava minúsculo, eu coloquei tudo maiúsculo, tá? Mas você pode falar assim, ah, Nicolas, mas pô, não faz sentido eu colocar tudo maiúsculo, só quero a primeira maiúscula. Então, por exemplo, veio esse nome aqui, Antônio, que está com tudo minúsculo, você quer colocar a primeira letra de Antônio maiúscula. Como é que você faz? A gente vai usar a fórmula π maiúscula. Então, é igual π maiúscula. A gente já tinha até usado essa fórmula numa aula anterior, na aula de data. Vai estar aparecendo aqui em cima, se você der uma olhada, que a gente fez para tratar os meses, tá? Então, π maiúscula, selecionei o texto Antônio. Então, ele me trouxe a palavra toda em minúscula, só a primeira letra em maiúscula, tudo certo, tá? Pode acontecer também, você tem um texto todo em maiúsculo e você querer colocar ele todo em minúsculo. Mesma coisa, igual, minúscula, seleciona o texto, fecha parênteses, Enter. Beleza? Tranquilo? Então é isso. Então a gente deu uma olhada em como extrair texto, em como substituir e localizar, em como juntar e contar caracteres e como colocar maiúsculas e minúsculas. Tranquilo? Com isso, a gente com certeza cobriu a grande maioria das aplicações de texto dentro do Excel. Tá? Isso aqui no seu dia a dia vai te servir muito bem. Agora vamos dar uma olhada no nosso estudo de caso para a gente aplicar isso num caso prático. Beleza? O estudo de caso diz assim: Antônio e Bárbara adquiriram um software de gestão para sua loja. O relatório de vendas obtida gerou o código ao lado para cada uma das vendas. Então, repara que tem um código aqui, é um número, um underline, algo que parece uma data, um underline e um número de filial. Tudo bem? Esse aqui é o código que veio. Ele fala, na tabela ao lado, vemos os dados disponíveis. O código possui o seguinte padrão. Então, é o código do vendedor. Então, esse número do início é o código do vendedor. Depois tem o underline. Depois tem data e hora da venda. Certo? E depois tem a filial da venda. Tranquilo? Beleza. Utilizando os novos conhecimentos que você adquiriu nessa aula, ajude Bárbara e Antônio com as seguintes rotinas. 1. Extrair o código do vendedor, data, hora, mês e filial da venda. Tudo bem? Então, com base nisso, a gente vai tirar essas informações, com base nesse código. 2. Utilizar o depara de código vendedor para colocar o nome do vendedor
em cada uma das vendas. Então aqui eu coloquei uma outra tabelinha que diz para cada código de vendedor qual é o vendedor, certo? É muito comum nos softwares, nos bancos de dados, você não colocar os nomes, você colocar códigos e depois fazer esse relacionamento. Então a gente vai buscar o nome do vendedor, certo? Nessa tabelinha para colocar no nosso controle. Depois, ele pede para gerar um resumo das vendas de cada um dos vendedores com o seguinte padrão. O vendedor ou a vendedora realizou X vendas no mês de X. Então, a gente vai avaliar qual é o mês, vai avaliar quantas vendas cada vendedor fez e vai fazer uma espécie de resumo desse vendedor. Tudo bem? Isso a gente pode usar para colocar em relatórios, para colocar em apresentações. Então, é muito comum a gente ter dados dinâmicos para colocar dentro de frases, para colocar dentro de relatórios. E aí o Excel é muito útil para fazer isso, tá? Na resolução a gente vai ver como fazer. Tudo bem? E no final, gerar um resumo das vendas de cada uma das filiais com o seguinte padrão. A filial X teve X vendas no mês de X. Tudo bem? Então, a gente vai descobrir a filial, ver quantas vendas ela teve e qual foi o mês dessas vendas. Beleza? Essa planilha está disponível aqui, o link dela está na descrição do vídeo, tudo bem? E você pode tentar resolver aí. Em breve eu estou soltando a resolução desse exercício. Qualquer dúvida, pode deixar no nosso comentário, tudo bem? Espero que essa aula tenha sido útil. Aqui tem mais conteúdo, está aparecendo na sua tela agora. Se você puder curtir esse vídeo, vai estar ajudando muita gente. Esse vídeo vai chegar para mais pessoas, tudo bem? Se você se inscrever no canal, você está sempre atualizado com os nossos conteúdos, a gente está soltando vídeo praticamente todos os dias. Então, fica ligado aí que tem muita coisa boa vindo aí. Beleza? Então, por hoje é só. Aquele abraço. Valeu!